Olá, o meu nome é Brígido Silva e sou coach e facilitador de profissionais e empreendedores cristãos e também o criador do método do deserto à terra prometida, como ser bem-sucedido, próspero e realizado sem precisar sair da zona de conforto. É importante, sem precisar de sair da zona de conforto. É um processo, neste momento, nesta primeira fase, um processo que está dividido em 3 NECs, 3 níveis de evolução consciente. Nós já tivemos a oportunidade de termos 2 conversas de valor acerca dos 2 primeiros NECs, dos 2 primeiros níveis de evolução consciente, e hoje vamos falar sobre o terceiro NEC, que é o NEC de missão em busca de uma vida com propósito. E eu queria começar por pedir ao Márcio, que é um dos meus exploradores da alma, que ele se apresente, caso não tenha visto o vídeo antes, que se apresente o que é, quem ele é, o que é que ele faz, enfim. Márcio, a palavra é tua. Obrigado. Bom, na verdade, eu me formei em engenharia, eu me formei numa faculdade federal e fui trabalhar no mercado de telecomunicações. Eu fiquei 10 anos, 12 anos, pelo menos, trabalhando nesse segmento e fui galgando, né, o plano de carreira do mercado corporativo. Mas eu não me sentia assim muito completo, né? Mesmo estando numa posição boa de gerência, numa empresa maravilhosa. E aí eu decidi empreender, né? Eu me sentia mais livre. Eu não gosto de ficar muito preso, não gosto de rotina, então eu acabei pelo mercado empreendedor. Né? E aí, para empreender, eu fiz várias coisas. Antes, obviamente, eu empreendi em paralelo também, não abandonei meu trabalho para, né, fazer loucura. Então, eu cheguei a montar comércio, quando eu fiz o curso de marketing, de MBA, eu fiz um business plan junto com um colega, e a gente foi se aventurar num mercado totalmente novo, né, com avestruz. Alguém tem que ser pioneiro em alguma coisa. Então a ideia era desvendar esse mercado, né? Mas a gente deu no-go lá porque o investimento era muito caro e a cultura do povo brasileiro em relação à carne é complicada, né? E aí depois eu tive uma oportunidade de conhecer o mercado de emagrecimento e foi aí que eu acabei passando a maior parte do meu tempo como empreendedor, né, no mercado de emagrecimento. Eu trabalhei com marketing multinível, marketing de rede, né? A gente conhece o marketing de rede. E de 2 anos para cá, 1 ano e meio para cá, eu conheci também o mercado digital, onde eu passei a me dedicar bastante tempo em estudar, em aprender essa ferramenta, essa forma de atuar no mercado online. Em paralelo, eu comecei a fazer cursos de coaching, né? E agora estou numa transição assim, de carreira. Eu fazia antigamente atendimentos presenciais, eu tinha um espaço também onde eu recebia as pessoas. E agora eu estou me empenhando em mudar um pouco a forma de trabalhar, a forma de chegar até o meu cliente através do atendimento online, né? De certa maneira, esta fase de transição foi uma das razões pela qual quiseste passar por toda esta jornada, por todo este processo. Sim, também. Isso aí antes de eu dar, assim, né, ou bater o martelo, eu falei, eu quero aproveitar para fazer um autoconhecimento, até para poder ajustar minha bússola, para saber que realmente eu estou fazendo a coisa certa, né? Então, eu acabei unindo o útil ao agradável. Eu acho que veio num momento maravilhoso, né, da minha vida, uma mudança, numa tomada de decisão, e isso aí realmente ajuda muito. Eu digo isso porque, lamentavelmente, eu tenho visto mais do que era desejável ver. Eu, inclusive, cometi esse erro no passado, que é ver muita gente subindo a montanha errada só porque alguém que eles conhecem ou alguém que eles admiram subiu essa montanha. E para mais tarde, estando no meio da montanha, chegar à conclusão que aquela não era a sua montanha, que era outra montanha que ele tinha que subir. Ele não estava vocacionado para subir aquela montanha, mas porque não teve, digamos, a inteligência emocional que tu tiveste em que, antes de dar um passo maior, tentar perceber, tentar aprofundar o teu autoconhecimento para saber até que ponto é que estás vocacionado para ir naquela direção, ou numa ou noutra direção. Infelizmente, a maior parte das pessoas corre atrás de quem conhece, de quem admiram, e acham que se eles fizeram, também podem fazer. Se eles tiveram um bom resultado, eles também podem ter.
E não é bem assim. Nós sabemos, mais do que nunca, nós sabemos que não é bem assim. Para chegarmos até aqui, até o nível de evolução consciente, missão em busca de uma vida com propósito, nós já passamos pelo primeiro nível de evolução consciente, que foi os valores pessoais, os softwares da alma. Depois chegamos ao segundo, que foi o inventário do potencial pessoal do empreendedor, para chegarmos até aqui. Como é que tu... o que é que tu dirias sobre a jornada que fizemos até este momento? É um caminho, é um passo, tudo tem que ter um passo a passo, né? Então, se você não sabe qual é o passo a passo, você está totalmente perdido, né? E mesmo que você saiba o passo a passo, a questão é, será que esse passo a passo vai te levar aonde você quer, né? É verdade. Então, na verdade, tudo isso é interessante porque ele tem uma sequência, né? Você dá o primeiro passo, você se descobre muita coisa, aí depois você dá outro passo, já com tudo isso que você descobriu, então são passos consistentes, né? Então, faz todo sentido. Não é aquela coisa que você está buscando, mas você não sabe como. Então, o fato de você ter uma orientação para fazer isso facilita bastante. Bom, nós já descobrimos a tua missão de vida, tu já elaboraste, digamos, a declaração da mesma, mas a pergunta é, já que estamos a falar na jornada que fizemos até este momento, tu achas que era possível tu discernires com convicção, com clareza, qual era a missão pela qual tu estavas mais vocacionado a cumprir? Se antes não tivesses passado pelo primeiro nível e pelo segundo nível, terias esta clareza de espírito para perceber, não, é isto. Esta é a minha missão. Esta é aquela missão que eu estou mais vocacionado para cumprir. A pergunta é, se eu não tivesse passado pelos dois níveis anteriores... Não, pelos níveis anteriores, tu chegarias aqui com a clareza com que chegaste? Ah, não. Não, porque cada nível embasa o outro, né? Quando você faz os dois níveis anteriores, você faz uma autoinvestigação profunda, né? E é de lá que você vai tirar os pontos fortes, os talentos, enfim, tudo relacionado aos valores, né? Isso que vai dar consistência para a elaboração da sua missão. Sem isso, você não tem como fazer, né? É a axiologia daí. Não, eu diria até, por analogia, que os dois passos anteriores foram um mapa que nos trouxe até aqui, não é? Sim, exatamente. Foi através das pistas que foram sendo recolhidas nos dois primeiros níveis para chegar até aqui. Ou seja, nós não chegamos até aqui, tu não desvendaste a tua missão de vida por achismos ou por ilusões. Sim. Tu vinhas embasado em dados e fatos. É isso? Isso aí. E pessoais, né? Isso que é o mais importante, né? Porque é fácil você analisar os outros. Agora, quando você se analisa, é mais complicado. E aí, quando você se analisa e tem as respostas, aí fica muito mais fácil. É isso que vai dar embasamento, né, a toda a sua tomada de decisão daqui para frente, até na formulação da missão. Eu antes de iniciar, antes de compor, ou ter a ideia de compor todo este método, eu comecei por analisar um conceito. Eu fui criando esse conceito, a que eu chamei de fé de alta performance. O que é fé de alta performance? É uma crença inabalável, baseada em fatos e dados. Para termos uma crença inabalada, baseada em fatos e dados, nós precisávamos de, e foi aí que eu tive a ideia de compor todo esse passo a passo, como tu chegas, todo esse processo, onde, desde o primeiro nível até o último nível, a única coisa que nós fazemos nos exercícios de análise, os exercícios práticos de autoanálise, é exatamente recolher dados e fatos para não haver erros de análise e para não tomarmos decisões baseadas em achismos ou em ilusões. Eu às vezes dou esta ideia, por exemplo, todos, cristãos ou não cristãos, referem muito a luta entre David e Golias. E é curioso que a maior parte das pessoas não fazem nem ideia como é que um jovenzinho que devia ter entre 15 e 16 anos decidiu, ele não foi empurrado, ele decidiu enfrentar o Golias.
Uhum. Eu sei que se eu perguntar a 100 pessoas, todas elas vão dizer coisas diferentes. No meu ponto de vista, a única coisa que fez com que um jovem magrelo, com 15 ou 16 anos, sem experiência de guerra, sem sequer conseguir levantar a espada ou suportar a armadura, bem que tentaram, como é que eu decidi enfrentar um homem que tinha mais de 3 metros? Quando outros soldados fortes, bem armados, bem preparados, né? Bem preparados e bem equipados, tiveram medo de 2 coisas. Primeiro, David estava nessa zona de conforto. Primeiro. Já vou explicar. Os soldados, embora fosse um exército, mas um exército é composto por um soldado cada vez. Então, cada soldado, na verdade, Golias não desafiou o exército. Ele desafiou um soldado do exército que eu quisesse enfrentar. Como um exército é composto por pessoas, cada uma pensando por si só, ninguém quis dar um passo à frente. Porquê? Porque a zona de conforto daquele soldado era a luta corporal 1 a 1. Uma pessoa mais alta ou mais baixa, mais gordinha ou mais magrinha, mas eram pessoas normais. Eles estavam acostumados a lutar com pessoas normais, enfrentar pessoas normais. Para eles, enfrentar uma pessoa normal, um adversário normal, um oponente com uma composição física parecida com a deles, era a sua zona de conforto. Já enfrentar um homem com 3 metros de altura, para o soldado comum, é numa zona de desconforto e de incerteza. Por isso é que nenhum deles se atreveu. Por que é que eu digo que, se para um soldado bem equipado, moral, física e tecnicamente, era uma zona de desconforto enfrentar o Golias, e por isso é que ninguém foi. Porque é que para um jovem magrela, de 15 ou 16 anos, sem nenhuma experiência, para ele era uma zona de conforto. E agora? Eu explico. Repara. Enquanto que os soldados estavam bem equipados, com armas e equipamento de guerra, David tinha o mais importante. David vinha equipado com fé de alta performance. Repara que fé de alta performance é uma crença inabalável baseada em fatos e dados. Não é por achismos. E quais eram os fatos e dados que compunham a crença inabalável do David? Ou seja, a fé de alta performance. Eu explico. David já tinha morto um urso. Um urso de pé tem mais ou menos 3 metros e qualquer coisa. Ou seja, tinha a altura de Golias. David já tinha morto um leão. Um leão tem tanta força quanto o Golias deveria ter. Então, David já tinha fatos e dados que comprovavam que ele poderia enfrentar o Golias e derrubá-lo. E ele sentia-se na sua zona de conforto. Que ele estava baseado numa crença inabalável, baseado em fatos e dados. Ok? Por isso é que ele não se incomodou. Ele não temeu. Ele disse, eu vou fazer isso. Ponto final. E fui lá e fez. Agora, ele, para fazer o que ele fez, que mais tarde deu a capacidade, que deu aquela fé de alta performance para ele chegar à frente e fazer o que o exército não fez, ele teve que usar os seus talentos. Ele teve que usar os seus pontos fortes. Ele teve que usar os seus valores pessoais. Qual era o talento que David tinha? No meu ponto de vista, era a pontaria. David, como talento, ele tinha a pontaria. E ele ganhou habilidade com a funda. Conhecimento. Como ele era pastor, ele tinha um conhecimento básico da anatomia dos animais. Então, ele imaginava que se conseguisse acertar, isto sou eu falando, se conseguisse acertar uma pedra, uma força suficiente na cabeça de um animal, no mínimo, o animal cairia estonteado, confuso, e ele podia aproveitar enquanto o animal estava a tentar recuperar a consciência e matá-lo com o que tivesse à mão.
Então, o mais certo foi, o urso vinha roubar as ovelhas e ele que tinha um valor pessoal de proteção ou de... Há um termo, agora me está a escapar. Quando queremos proteger os outros, senso de... Não é segurança, não, né? Não, é mais no sentido de proteger o outro, neste caso, proteger as suas ovelhas. Ele, para além disso, ele tinha o valor da coragem e também tinha o valor do desafio. Juntando estes três valores, o senso de proteção, a coragem e o desafio, juntando o talento da pontaria com a habilidade da funda, com o conhecimento mínimo da anatomia de um animal, ele criou um ponto forte, que foi fazer da funda uma arma. Então eu deduzo que ele deve ter usado a funda, acertado na cabeça do animal, e o animal, quando cai estonteado, a Bíblia não é tão específica, mas nós podemos cobrar com o que nós lemos. E ele vai lá e com uma estaca, com uma faca, e mata o animal. Matou o leão e matou o urso. Então, se o leão e o urso, que são enormes, ele conseguia matar, por que ele não conseguia matar o Golias? Então ele pensou, eu vou fazer o mesmo que fiz com o urso e com o leão. E foi exatamente isso que ele fez. Então repara, fé de alta... Nós muitas vezes falhamos quando não temos, falhamos onde outros conseguem ser bem-sucedidos. Muitas vezes não é por falta de coragem, por falta de inteligência, por falta de capacidade ou por falta de vontade. Nós falhamos por falta de fé de alta performance. Não é uma fé qualquer. É fé de alta performance. Fé baseada em fatos e dados. Parece que eu estou a contrariar-me em relação à fé e os fatos e dados. Mas eu não vou entrar neste campo agora. Tenho uma explicação para isso, mas a questão não é essa. Só para dizer que o que eu quis fazer aqui foi com que todo o profissional, todo o empreendedor que passe por esse processo, chegue ao fim do processo com uma fé de alta performance suficientemente forte para ele fazer o que decidir fazer, baseado na missão que ele está mais vocacionado a cumprir. Ou seja, ele pode escolher a montanha que quiser, desde que seja a montanha que ele esteja mais vocacionado a subir. Que ele vai subir, porque ele já vai ter fatos e dados. Quais são os fatos e dados? Foram os valores pessoais do primeiro nível e a hierarquia do mesmo. Foram os valores fortes, os pontos fortes que eles concluíram no segundo nível de vocação. E agora, no terceiro nível, não só a missão pela qual estão mais vocacionados a seguir, como também os propósitos de ação no cumprimento da missão. Então, essa é a fé de alta performance. E foi exatamente baseado neste conceito de fé de alta performance que eu criei todo esse passo a passo, todo este processo, exatamente porque sem todos esses dados e fatos sobre nós, sobre as nossas capacidades, sobre o nosso potencial pessoal, nós tememos qualquer coisa. Tememos qualquer coisa. Está bem embasado. Não está? Está bem embasado. Olha, vou dar um outro exemplo. Porquê é que o povo de Israel não conseguiu chegar à Terra Prometida quando tinha mais do que era necessário? Mais do que era necessário para lá chegar. Bom, Deus estava com eles todo o tempo. Durante o dia, numa coluna de fumo, à noite, numa coluna de fogo. Deus estava na presença deles constantemente. Ok? E eles saíram do exército, eles saíram do Egito sem mexerem uma folha. Quem fez o trabalho todo? Deus fez. Deus não pediu nada. Deus fez tudo. Deus combateu o que na altura era a superpotência na época, que era o Egito. Okay? E eles saíram de lá livres e ricos, porque os egípcios, para se verem livres deles, deram-nos riquezas para eles levarem. Okay? Então, reparem, segundo os estudos que se fazem hoje, entre o Egito e Canaã, levava algumas semanas.
levavam algumas semanas para lá chegar. E nós sabemos que a primeira geração do povo de Israel levou 40 anos no deserto. Porquê? Está aí. Porquê? Por falta de fé de alta performance. Porque pensa comigo, eu sei que é fácil criticarmos o povo israelita por não ter fé, por sentir medo, por querer voltar atrás novamente quando já estavam livres. É fácil de criticar. Mas se nós pensarmos que o povo israelita esteve escravo durante 432 anos, 432 anos, muitas gerações nasceram já escrava. Ou seja, já estava no inconsciente daquele povo a vida de escravidão, a crença do que era ser escravo. Uhum. E faltavam-lhes também valores próprios de pessoas livres. Eles nunca aprenderam em empreender, em se preocupar com o futuro, em se preocupar em melhorar de vida, em se preocupar em construir uma casa, ter alguma coisa seu, porque eles eram escravos. Eles só podiam contar com comida e um teto. Ponto final. De repente, eles são, por questão de semanas, saem da condição de escravo para a condição de homens livres. E com uma promessa. Tem uma terra prometida para vocês. Eles tinham já uma missão. Só que eles não encontraram a missão. Foi Deus que impôs a missão. Deus disse, vocês são livres e reservei para vocês uma terra. A terra prometida. O que é que os fez, tendo mais do que era necessário, se combinem no deserto durante 40 anos? Exatamente por isso. Crenças limitantes, mas isso eles não tinham culpa, eles viveram várias gerações como escravos, e falta de valores pessoais de pessoas livres. Eles até podiam ter pontos fortes, acredito que eles tinham talentos também, mas eles não ligavam muito a isso, porque eles não tinham hipótese, eles não tinham chance de usar os seus talentos, de usar os seus pontos fortes. Eles simplesmente cingiam-se em fazer aquilo que lhe mandavam, ou o chicote ia cantar. Só por isso, a primeira geração não chegou à Terra Prometida. E os mais religiosos me podem perguntar, mas Brígido, mas se Deus fez o que fez no Egito para libertar o povo, será que Deus também não podia, num estalo de dedos, mudar o intelecto, o inconsciente coletivo daquele povo? E colocar lá as crenças empoderadoras e colocar lá os valores pessoais adequados a pessoas livres? Claro que podia. Claro que ele podia. Mas ele não precisou de fazer isso. Porquê? Porque ele não pediu nada ao povo. Ele não pediu ao povo para lutar. Ele não pediu ao povo para tomar posse da terra prometida. Graças ao potencial de cada um deles. A única coisa que Deus esperava deles era fé. Ponto final. E a Bíblia é bem clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se Deus não lhes pediu nada, para eles fazerem nada, porque é que Deus ia mudar as condições deles? A condição ia mudar o inconsciente deles. Ia colocar-lhes as crenças empoderadoras e os valores pessoais adequados. Se Deus quisesse, faria isso. Mas Deus estava disposto a fazer tudo da mesma forma que fez tudo no Egito. Ele estava a pensar fazer tudo até a Terra Prometida. A única coisa que o povo, que ele esperava do povo, era que o povo confiasse nele. E até porque o povo viu, ao vivo e a cores, a ação dele. Então, quer dizer, é complicado duvidar depois de verem o que viram. Percebes? Mas, lá está. Mesmo vendo tudo ao vivo e a cores, mesmo havendo como duvidar da força e do poder de Deus, mesmo assim, as crenças limitantes e os valores inadequados a pessoas livres fizeram o impossível. Fizeram com que aquele povo duvidasse daquele Deus que fez tudo aquilo no Egito.
E se nós, empreendedores, hoje, achamos que somos diferentes com o povo de Israel, não somos, não. Nós estamos a cometer hoje os mesmos erros que o povo de Israel cometeu naquela época. Exatamente pela mesma causa. Crenças limitantes, valores pessoais inadequados aos objetivos que eles se propõem. Porque é que a segunda geração tomou posse da terra prometida? E não precisou de lutar lá. Que até precisaram dar 7 voltas às muralhas de Jericó e com um grito as muralhas caíram. Não foram eles, com certeza. Mas porquê é que esse povo não duvidou? Porque a grande maioria dos adultos morreu. Só as crianças foram crescendo, mas foram crescendo já com as crenças de pessoas livres e com os valores pessoais adequados a pessoas livres, com uma promessa para tomar posse. Percebes? Por isso é que Deus disse que todo adulto iria morrer naquele deserto. Só as crianças, a partir de uma determinada idade, ou até uma determinada idade, que de certa forma seriam aquelas crianças que não tinham livre-arbítrio, não podiam decidir de livre espontânea consciência, só essas, e alguns adultos que acreditaram, só estas é que iriam chegar à Terra Prometida. E assim foi. 40 anos morreram todos, exceto aquelas crianças e alguns adultos que uns não tomavam as decisões e os outros porque acreditaram que Deus faria aquilo que tinha prometido. Visto como é exatamente o mesmo problema. Crenças limitantes. Valores inadequados. Até porque a maioria que tenta empreender vem do mundo laboral, vem do mundo assalariado. Com a mentalidade de assalariado, com crenças de assalariado, com valores pessoais de assalariados. E depois querem empreender usando os mesmos recursos que usavam enquanto dependente de outros. Faz sentido para ti? Sim, claro. Se a pessoa tem num linguajar mais assim, rebuscado, que é o que a gente estuda no coaching, é o papel, né? Se a pessoa está com papel errado, só vai fazer coisa errada, não tem como, né? Só pode. E tudo isso está linkado a crenças, valores, né? A padrões, tudo. Uhum. É uma coisa, é um software, né? Que você compra e instala. Se você pegar o software errado, não há como. Então. Não é como. Não pode haver alguém com a personalidade de Excel querer fazer o trabalho de um PowerPoint que não vai dar certo. Olha o trem passando. É o treino aí? Caramba! Mas diz-me só uma coisa. O quão importante foi para ti descobrir a missão de vida pela qual tu estás mais vocacionado a cumprir? Nesta altura do campeonato da tua vida. Para mim foi como ajustar minha bússola, né? Porque sem a missão você não tem assim uma direção que você sente que é aquela lá. Você está indo, uma pessoa fala alguma coisa aqui, outra fala outra ali, você vai meio que indo a cega, né? Tateando. Quando você tem a sua missão definida, é como se você tivesse uma bússola. Então, é para lá que você tem que ir, né? Então, assim, sem querer contrariar de ti, só ajustando um pouco aí, eu diria que a missão é o norte. A bússola são os valores pessoais. Percebe? Não, mas eu tô a missão é que puxa. Sim, mas eu entendi. Entendeu? Eu sei agora onde que é o norte. Aí tá, né? Essa é a diferença. Antes você não tinha a bússola. Se tinha, mas não sabia usar. Ou ela estava quebrada, não sei, né? Ou nem sabia que tinha bússola, né? É verdade. Mais depressa não sabia que tinha bússola. Infelizmente a maioria não sabe. A maioria nasce, vive e morre sem saber ao que veio. Então, sem saber que ela já nasceu com uma missão de vida predestinada. Uhum. Há quanto tempo é que tu vinhas já te questionando sobre a missão de vida? Desde que eu me conheço por gente. Eu sempre me senti assim, extremamente fora do contexto. O que eu estou fazendo aqui? Se eu tivesse uma missão, né, definida, isso
sei lá, talvez quando tivesse meus 20, 30 anos, eu com certeza ia ser. Não, a missão tu já tinhas, tu tivesse descoberto ela, né? Sim, descobri a missão, né? Até eu. Eu descobri a minha com 48 anos. Mas é muito, muito próximo, muito parecido. Mas fui tarde? Não sei. Fui na hora Então, certa. exatamente. Eu, pelo menos, eu descobri e estou a viver. Melhor, eu Assim descobri também. e estou a vivê-la. Há pessoas que nem isso, nem tiveram a hipótese de descobrir ao que vieram, qual era a missão que tinham que cumprir. Eu penso assim também, eu penso que vem quando tem que vir, né? Enquanto não vem, você está aqui, né? A nossa missão aqui na Terra é nos autoconhecer, né? Uhum. Essa que é a nossa missão aqui na Terra, né? É elevar a consciência. E tudo isso calhou com essa coisa do autoconhecimento, de eu me conhecer, minha missão, minha visão, meus valores, propósitos, tudo isso está relacionado, né? Tudo isso faz parte desse pacote. E realmente, eu acho que vem. É lógico que as pessoas que estão vindo agora, né, já é um software mais atualizado, esse cara já vem mais preparado, né? Mas a gente não. A gente que é na faixa dos 50 aí, a gente veio aqui para fazer, né, asfaltar o caminho para os outros, né? Então a gente passou por um período maior de experiências. E graças a Deus que veio, né? Esse desejo de me autoconhecer, de querer aprender tudo isso aí. Como você falou, tem muita gente que passa por aqui e nem sabe. A grande maioria, infelizmente. Tu disseste que, sendo a missão norte, te deu mais segurança sobre onde te dirigires. Saber a missão de vida, ou melhor, o quão é importante, no teu ponto de vista, o quão é importante para profissionais e empreendedores descobrir a sua missão de vida e os seus respectivos propósitos de ação. O quanto que é real e efetivamente importante. Então, antes de você descobrir a missão, né, inclusive o trabalho que a gente fez no primeiro NEC lá é descobrir os valores da pessoa, né? Então, já começa por aí. Se a pessoa não sabe quais são os valores dela, ela pode estar gastando energia numa outra área que ele a considera teoricamente importante, mas que não é realmente, de fato. Está a subir a montanha errada. Exatamente. Ele está querendo, de repente, pegar um atalho, mas a subida é tão íngreme, né, que vai chegar a fazer assim, ó, vai ficar negativo. E aí ele só está olhando lá em cima, ele não está olhando o caminho. Ele pode perder muito tempo com isso, além de cair e quebrar a cara, né, que é o que muita gente faz. A mim aconteceu várias vezes isso. Então, comigo também. Então, por que tu achas que eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui exatamente, aliás, há muitos empreendedores que criam produtos, criam soluções, criam programas para ajudar outras pessoas, mas que eles estudaram para aquilo. Eu criei uma solução para mim, eu criei uma solução para mim, depois que eu vi que realmente esta era uma excelente solução para o meu problema, enquanto empreendedor, eu verifiquei que o meu problema era mais expansivo do que eu imaginava. O meu problema, milhões e milhões de empreendedores e profissionais vivem todos os dias. Falta de clareza, trabalhando em troca de um salário ou de uma comissão, ou seja, trabalham sem senso de missão, muitas vezes envolvem-se com projetos ou com pessoas que vão ferir os seus valores pessoais, muitas vezes trabalham uma vida inteira em alguma coisa, sentem-se mal, sentem-se insatisfeitos, nunca se sentem realizados com o que fazem e não se dão de conta que é por falta de usarem os seus pontos fortes. Aliás, um estudo da Gallup, que é um instituto internacional que estuda o mundo corporativo, a satisfação pessoal dos trabalhadores, eles fizeram um estudo com milhões de pessoas ao longo de anos, no mundo inteiro, em vários países, e eles chegaram à conclusão de que apenas 20% dos profissionais trabalham naquilo que lhes dá a chance de usarem os seus pontos fortes. Então, quando nós usamos os nossos pontos fortes, é fácil, é prazeroso, o trabalho sai bem feito, é mais rápido,
somos mais produtivos, há menos resistências, há menos procrastinação. Porquê? Porque se nós meditarmos um pouco em que no ADN, ou no DNA, como vocês dizem, no DNA do ponto forte existe o talento como recurso, como a matéria-prima mais importante, e o talento está impregnado em nós, as sinapses criadas para construir os talentos são profundas. Os caminhos neurais dos talentos são profundos. Então, se nós juntarmos isso a um conhecimento específico e desenvolvermos uma habilidade, então nós vamos fazer aquilo por mais pesado que seja o trabalho, a pessoa vai fazer com prazer. Vai sentir que está na sua zona de conforto. Percebes? Sim. E então, o que acontece é que a maior parte das pessoas não se dá ao luxo, muitas vezes investem dinheiro, investem tempo para tirar cursos disto, tirar cursos daquilo, aprimorar os seus pontos fracos, e não investem tempo nem dinheiro para se autoconhecerem, para conhecerem que softwares é que eles têm. Então querem acoplar programas, aplicativos à força, sem saber se aqueles aplicativos são compatíveis ou não com os softwares que eles têm. Faz sentido estas minhas analogias? Sim, claro. Totalmente. Então, no teu ponto de vista, qual é o verdadeiro impacto efetivo que descobrir a missão de vida e os seus respectivos propósitos de ação têm sobre, eu diria, satisfação pessoal, que a satisfação pessoal engloba tudo, dos profissionais e dos empreendedores? Eu acho que quando você tem sua missão clara, definida, você age por si só, né? Você não liga mais porque os outros falam ou pensam. Quando você está perdido, você não tem esse norte aí, você está sujeito, você tem medo, você tem receio, você fica pensando nas pessoas lá fora, no mundo lá fora. Será que eles vão me julgar? Será que esse negócio vai... Né? Quando você tem claro isso aí, isso te dá um empoderamento, né? Você se sente forte, você sabe para onde você está indo, e aí o que os outros vão falar não importa mais. Né? Eles não sabem, né, qual que é a minha missão. Então, né? E você já está tão assim, já sabe o que tem que fazer, qual caminho que você tem que fazer, até porque você traz um pacote, né, quando você define os seus valores e tudo mais. Então, tudo aquilo que antes gerava medo, insegurança, isso parece que desaparece, some. Né? Então você sabe já o que você vai fazer, e até porque tudo isso está embasado, né? Você está embasado em pontos fortes, em talentos, uma série de coisas que é característica de cada um. Uhum. Então, se uma pessoa está falando alguma coisa de mim, mas a característica dela, tá dentro dela é totalmente diferente. E a visão que ela está tendo é totalmente diferente. Né? Então, ele está lá como espectador. Eu acho que essa é a grande sacada, né? A gente passa a ser o protagonista, não mais aquela pessoa que está ali, né, atrás dos bastidores, só olhando todo mundo ter sucesso ou caminhar para a direção certa, né? Então, você sai da arquibancada e passa a ser protagonista. E o pior disso, quando nós somos espectadores, ou mesmo quando somos jogadores, mas jogadores amadores ou jogadores confusos, o grande mal é a comparação. É a comparação que nós fazemos com o outro. Sim. Ou seja, nós estamos a querer viver de forma inconsciente ou muitas vezes consciente a missão do outro, o propósito do outro. Como se nós tivéssemos os pontos fortes do outro e os valores pessoais do outro. Então nós andamos a comparar-nos com o outro. E mesmo que o outro tivesse tudo, os mesmos talentos, os mesmos pontos fortes, os mesmos valores pessoais, pelo facto de ele estar há mais tempo no jogo, ele não se pode comparar, porque o outro já tem mais habilidade. Então, quando nós descobrimos qual realmente é a nossa posição no jogo, eu não tenho que preocupar em ser tão bom como o goleiro, não ser tão bom como... Eu não gosto de futebol, eu não percebo de futebol, mas tu deves imaginar. Eu não devo ser tão bom se eu estou a jogar no lado direito, se a minha missão é jogar no lado direito, então eu não tenho que preocupar se sou bom ou não no lado esquerdo. Eu tenho que seguir a minha missão, como tu dizes bem, sem ouvir o que os outros têm a dizer, porque ninguém sabe
qual é a minha missão. E outra, né? Quando você não sabe claramente qual a sua missão, né? Quais são os seus pontos fortes, o que você pode usar de bom daquilo que a gente tem, é um tal de eguinho que assume o comando. E aí, meu amigo, aí que acontece essa, né? Toda a parte ruim. O ego domina a pessoa e pronto, ele vai passar de viver de ilusão. E o ego muitas vezes faz valer dos exemplos que estão ao seu redor. Porque ele quer se comparar, ele quer ser o melhor, né? Ele quer mostrar que ele está no controle. Nós dizemos que, das duas uma, nós influenciamos o meio ou o meio nos influencia a nós. Sim. Então, quanto maior for o nosso autoconhecimento, mais poder nós temos ou de influenciar o meio, ou de não sermos influenciados pelo meio ruim, que geralmente é a grande maioria dos meios. É que, ok, eu posso até não ter capacidade para influenciar o meio onde eu estou, mas pelo menos eu não vou ser negativamente influenciado por esse meio. Só não ser negativamente influenciado pelo meio já é uma grande vitória. Mas, se o nosso autoconhecimento estiver bem embasado, nós tivermos com clareza absoluta sobre aquilo que nós somos, aquilo que nós estamos vocacionados para fazer e aquilo que temos potencialidades em ter, nós vamos influenciar o meio pela positiva. Eu diria até que quando você tem claramente bem definido a sua missão, seus valores, porque a missão tem a ver em servir, né? Então você vai servir ao seu meio, então você vai acabar influenciando o seu meio, né? E o fato de você ter tudo isso sob controle, o conhecimento, de você explorar isso, o seu próprio sistema vai te blindar, né? Das coisas ruins. Então acho que isso é uma grande sacada, uma coisa assim muito forte, né? De você conhecer tudo isso, de ter esse entendimento, de você saber seus pontos fortes, seus talentos, sua missão, visão, valores, propósito e tudo mais. Então isso acaba te blindando, né, das coisas externas. Quando você não tem isso, você se sente vulnerável. E aí qualquer olhar torto, qualquer informação que você, né, não condensando direitinho, vai te influenciar, vai te pôr para baixo. E aí você vai virar o quê? Um ser mandado. Um zumbi. Sabe aqueles zumbis que andam todos na manada? Exatamente. Estão para ali. Passar por esta vida sendo um zumbi é terrivelmente frustrante. É terrivelmente frustrante. Minha nossa. Mas diz uma coisa. Em todos os níveis, nós terminávamos ou culminávamos o nível passando pelo estudo pelo teste de validação da realidade. Mas cada nível dos dois primeiros era sobre os resultados do nível. Mas quando chegámos ao terceiro nível, ao nível de missão, em busca de uma vida com propósito, nós temos um teste de validação da realidade, onde todas as informações relevantes dos três níveis ficam dispostas na tua frente. Aí sim, aí é que nós podemos dizer que a radiografia da tua vida está num campo visual onde tu podes olhar e aí não restam muitas dúvidas. E quando restam dúvidas, é só cruzarmos dados e fatos e tirarmos conclusões. Qual foi o grande impacto, principalmente no teste de validação da realidade, deste terceiro nível? Eu entendo assim, que quando você passa pelos os dois níveis anteriores, você está separando as peças do seu quebra-cabeça e colocando na mesa. O terceiro nível, você vai juntar tudo. Então você já tem as pecinhas lá, que você estudou, analisou, validou, né? Agora, no terceiro nível, você vai montar as peças. E aí você vai ter o big picture, a visão final. The big picture. E aí, a hora que você termina de montar aquilo, é sensacional. Porque você não simplesmente comprou um quebra-cabeças e montou, você trabalhou nele, você, né, participou da criação daquilo. Então é muito prazeroso você ver, enxergar. Era como se tu muldasses a mão cada peça, né? Exato. Estou mudando a mão cada. Então não há como negar que aquela imagem não é a tua cara. Não há como. Só que antes disso você tem muitas peças que você não sabe para que serve, nem qual foto vai sair no final. Agora, passando por esses níveis, parece que você faz parte disso tudo, né? Você vai moldando as peças, você vai selecionando as melhores peças, e a hora que você for juntar essas peças no final, vai ser um quadro lindo. Não vai ser aquele quadro meia boca, né? Vai ser não é um quadro standardizado. Isso. É o mais personalizado que tu tiveste alguma vez de construir
se estivéssemos a falar sobre a analogia do quadro ou do quebra-cabeças, é o mais personalizado que tu já construíste alguma vez. Exatamente. Então, depois que termina de encaixar a última pecinha que você terminou de escrever a sua missão lá, você olha e fala, nossa, cara, é isso. Por que eu não descobri isto mais cedo? Por quê? Eu costumo dizer, às vezes eu costumo dizer a brincar não, a sério mesmo. Se eu tivesse descoberto os meus valores pessoais, os meus pontos fortes, a minha missão de vida há 20 anos, hoje a minha vida, com certeza absoluta, tinha levado um rumo completamente diferente. Mas depois, parece que uma vozinha me fala e diz assim, está bem, mas onde quer que tu fosses, tu não estavas na direção da tua missão. Ou seja, eu tive que passar por tudo o que eu passei, em momentos bastante duros, mas também foram esses momentos duros que me forjaram o suficiente para estar a cumprir hoje a minha missão. Para estar a viver hoje a minha missão. Para estar a tomar posse hoje da minha missão. Porque não basta só identificar a missão. O povo de Israel identificou a terra prometida. Mas quando foi preciso tomar posse, não tomou. Por isso mesmo, já agora eu vou te avisar, logo a seguir a este processo haverá um outro, este já sabes que é casando os valores com a missão, não é? Mas logo a esse haverá um processo que vai se chamar tomando posse da terra prometida. Ou seja, este é do deserto à terra prometida, ou seja, sairmos da situação da rodinha do hamster, do faz, tenta e falha, sair do deserto em direção à terra prometida. Identificar a terra prometida. Mas depois, para não acontecer o mesmo que aconteceu com o povo de Israel, nós temos que tomar posse da terra prometida. Então, para isso, eu já estou elaborando um novo programa, que se chamar-se-á Tomando Posse da Terra Prometida. Aí sim, pegando em tudo que os dados e fatos que se reuniam ao longo deste processo, vamos pegar em toda esta matéria, em todos esses dados e recursos, e transformá-lo em matéria-prima e traçar um planejamento baseado em todos estes fatos para tomar posse. O que é tomar posse da Terra Prometida? Se você identificou a sua missão, ou se você identificou um objetivo que quer realizar, é fazer com que as coisas, ou tomar posse é fazer com que as coisas deem certo. Ou seja, desenvolver alguma coisa relacionada com aquilo que você descobriu e, se possível, transformar aquela missão ou aquele objetivo no seu ganha-pão. Okay. Aqui nós chegamos à conclusão de quem somos, de onde estamos e para onde devemos ir. Já são excelentes informações. Sem estas informações, de onde você está e onde você deseja ir, nenhum GPS te vai ajudar, nenhum mapa te vai valer, nenhuma bússola vai ser eficaz. Então, este primeiro processo é identificar quem somos, o que é que estamos vocacionados a fazer e para onde devemos ir. O segundo será o que fazer para tomar posse da nossa terra prometida, da nossa missão de vida, do nosso objetivo, do nosso sonho. Vai se tornar todo um planejamento baseado em tudo o que se recolheu até agora para fazer a coisa acontecer. Porque, mais uma vez, eu vou referir-me ao povo israelita, porque é o melhor exemplo que nós temos. Eles tinham tudo. Eles tinham, inclusivamente, uma missão, que era tomar posse da terra prometida. Só que falharam, exatamente por falta de uma fé de alta performance. Por falta de saber de que eles podiam, não pela força deles, mas pela força de Deus. Mas a única coisa que eles tinham que fazer era ter fé. Mas eles duvidaram de si mesmos. Porque não tinham fé de alta performance. E eles não eram culpados de todo. Eles não eram culpados de todo, mas sofreram as consequências. E hoje, a maioria dos empreendedores faz parte do povo de Israel. Porque tem crenças limitantes, igual que o povo de Israel tinha. Tem valores pessoais inadequados aos objetivos, da mesma forma que
que os filhos de Israel tinham, e não têm fé de alta performance. Eles acreditam que podem, mas quando é para ver a coisa acontecer, nada acontece. E agora tu tens a missão, para chegares até aqui e passares descobriste os teus pontos fortes, descobriste o quanto os teus dramas do passado, quantas tuas lágrimas do passado, enquanto os teus limões do passado podem fazer boas limonadas no presente em relação ao futuro. Agora que descobriste os teus pontos fortes, sabes exatamente o que é importante para ti, o que é que te eleva e o que é que te rebaixa. Como é que tu podes te afastar de um e ires ao encontro do outro. Sabes quais são os valores que te imponderam e aqueles que te levam à procrastinação. Ou seja, tu conheces as tuas verdadeiras prioridades emocionais. E agora que sabes qual é a tua missão de vida e os respectivos propósitos de ação, como é que tu te sentes hoje em relação ao futuro, tendo em vista a tua missão de vida? Eu posso dizer que eu me sinto bem seguro, assim, sabe? Antes, quando você olha para o futuro, né, você tem medo, tem ansiedade, aquela coisa, né? Será que eu vou conseguir? Hoje não, hoje eu olho para o futuro com tranquilidade. Eu vejo que eu sei para qual direção eu devo ir. Eu não importo mais com a opinião dos outros, né? Porque o grande... Sabes que podes. Exatamente. Você já tens dados e fatos que comprovam isso. Exatamente. Eu sei que posso, né? Eu sei que mereço, eu sei que eu tenho dentro de mim todo esse potencial, as características, as habilidades, os pontos fortes. Agora o que tem que fazer é arregaçar a manga. E não é que eu acho, não é por achismo. Não é por achismo, não. Estás ali bem, olha, tenho isto, eu sou isto, eu já fiz isto, eu consigo isto, estou vocacionado para aquilo. Está ali tudo exposto. Isso. Não há como. Agora é para a prática. E para a prática usando toda essa parte boa que eu descobri, né, com esse autoconhecimento. Então, hoje eu não me importo mais o que as pessoas acham de mim ou o que vão achar. Né? Antigamente isso me travava. Eu acho que a grande maioria dos empreendedores que estão começando, ou que de repente está em transição, isso é o que trava elas, né? Ficar pensando lá na frente, né, o que as pessoas vão achar, se vai dar certo, se... Né, e ela tende o quê? A copiar alguém que já está fazendo, mas que de repente não tem nada a ver com ela. Aí causa aqueles conflitos de interesses, né? Mas isso fere os meus valores. Por isso é que eles passam a vida a saltar que nem macacos de oportunidade em oportunidade, na espera de tropeçarem no santo grau das oportunidades. Quando, na verdade, eles deviam... Por isso é que existe aquela máxima que diz um passo atrás para ganhar... Como é que vocês dizem? Para ganhar a embalagem. Nós, em Portugal, dizemos, de um passo atrás para ganhar a embalagem. Como é que vocês dizem? De um passo atrás para ganhar impulso. Para ganhar impulso. Olha, eu não sei que foi uma personalidade, agora não me lembro quem foi, mas é uma personalidade muito conhecida, que disse assim, agora eu vou dizer um número que eu não sei se é o correto que ele disse, mas ele disse mais ou menos isto. Se eu tivesse 7 horas... Eu vou dizer pela mensagem que eu recebi. Se eu tivesse 7 horas para derrubar árvores, eu passava 6 horas a afiar o machado. Acho que foi... Eu já ouvi, mas eu não me lembro quem falou. Mas também não me lembro. Mas se eu tivesse 7 horas para derrubar árvores, eu passava 6 horas a afiar o machado. Albert Einstein disse, para um bom plano prático, tem que preceder um bom plano teórico. As pessoas parecem que não ouvem. Elas falam estas máximas, mas não pensam nelas. O que é que elas querem dizer? Elas fazem um montão de coisas, fazem um montão de cursos, gastam uma pequena fortuna, mas não param para afiar o machado. Elas passam o tempo todo, porque o objetivo delas é derrubar a árvore. Então passam o tempo todo com o machado a tentar derrubar o maior número de árvores. Mais do que o vizinho do lado. Mas não param para pensar que se o machado estiver afiadinho, cada machadada terá o triplo da produtividade. Sim. Mas enfim, se quiser afiar um machado, é só passar pelo processo do deserto à terra prometida. Como ser bem-sucedido, próspero e realizado, sem precisar de sair da zona de conforto.
O outro grande erro é pela ignorância, pela falta de autoconhecimento, as pessoas vão atrás dos gurus e muitas vezes eles saem da zona de conforto para subir a montanha do outro e as resistências emocionais são tantas que eles acabam por acharem que o problema está neles. Eu não dou para isso. E não dá, para aquilo não dá. Mas pode dar muito bem para outra coisa qualquer. Para aquela montanha ele não dá, por mais que ele tente. Mas ele tem uma montanha que ele pode subir com a maior das facilidades. Por isso, não precisam de sair da zona de conforto para ser bem-sucedidos. Aliás, ninguém, eu vou dizer isso, eu sei que os gurus vão me chamar nomes. Ninguém é bem-sucedido por muito tempo, pode ser bem-sucedido pontualmente, ninguém é bem-sucedido por muito tempo fora da zona de conforto. Porque eu já vivi muitas zonas de conforto e só fui infeliz. Só perdi. Agora, há que fazer, não façamos confusão. Zona de conforto não é a zona de comodismo. Muita gente parece que faz confusão. Sim. Zona de conforto é a zona onde tudo está ao teu alcance. Tu trabalhas com os teus pontos fortes. Tu trabalhas onde tu trabalhas em coisas ou para pessoas que alimentam os teus valores pessoais. Usando as suas habilidades, né? E tu trabalhas em alguma coisa que tem a ver com a tua missão. Então aí nós trabalhamos como um peixe. Nós nos sentimos como um peixe dentro da água. Vocês vão dizer que para um peixe ser peixe tem que saltar para fora da água, para fora da zona de conforto, em vez de saltar na praia. É que eu sou um peixe corajoso. Eu saltei da zona de conforto. É lógica. Não saia da zona de conforto. Aprenda a expandir a sua zona de conforto e torná-la uma zona de valor. Dentro da zona de conforto, crie uma zona de valor. Aí sim, você pode ser próspero, realizado e bem-sucedido. Meu querido, muito obrigado pelo tempo que estiveste aqui nesta nossa conversa de valor. Não sei se tens alguma palavrinha que queiras dizer a quem está a ver e a ouvir. Eu agradeço essa oportunidade, né, de passar por esses 3 NECs, que realmente ajudou muito, me deu muita clareza. Ainda não acabamos! Agora eu quero tomar posse da Terra Prometida. Mas eu agradeço, Brigitte, pela sua atenção, pelo seu tempo, por todo esse conhecimento que você está, né, passando para mim aí. E é isso aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. Foi árdua, mas valeu a pena. E estamos juntos. Bom, quero também agradecer a você que chegou até aqui. Deve ser uma pessoa muito corajosa. Deve ser uma pessoa com uma inteligência emocional fora da curva, fora da média, para chegar até aqui após 1 hora e qualquer coisa. Mas se você chegou até aqui, você está num bom caminho. Mesmo que nunca passe por este processo, o simples fato de ver o vídeo até agora só demonstra que você sabe que você pode muito mais do que pode, você merece muito mais do que tem recebido e que você não é suficientemente inteligente para saber que se continuar a ser a mesma pessoa, vai continuar a fazer as mesmas coisas e continuando fazendo as mesmas coisas, os resultados vão ser os mesmos. E os resultados sendo os mesmos, o seu estado de espírito continuará a ser o mesmo. Por isso, parabéns só por isso. Só por isso. Se algum dia passar pelo processo, então aí eu vou ter a oportunidade de dar os parabéns de uma forma muito mais direta. Márcio, muito obrigado e muito obrigado a você também. Então, nos vemos no próximo capítulo. Na próxima conversa de valor. Tchau, Márcio. Obrigado.